Bom dia, igreja. Como é bom estar com vocês. Na verdade, fiquei umas 2 semanas fora e a gente fica com saudade desse momento, desse grupo. Mas grandes coisas o Senhor tem feito por nós, não tenho dúvida disso. Bom ver você, Soninha. Já está melhor? É? Que bom, oramos por você. Amigos, hoje essa casa tem vários amigos nos visitando e eu estou olhando assim rapidamente, estou identificando muita gente. Alunos, imagina, estou ficando velho mesmo, né? Fui professor na 3ª série primária. Né? É bom ver vocês aqui. Mas minha esposa me consolou, diz assim, conforme o maracujazinho vai murchando, fica mais doce, né? Então eu fiquei mais feliz. Pode envelhecer, mas se ficar doce tá bom, né? Cumprimente o amigo que está do seu lado, dê um abraço nele e diga assim: estou feliz por estar contigo hoje aqui na casa do Senhor. E se você descobrir algum amigo da igreja, alguém que está nos visitando, leve o meu abraço para que essas pessoas se sintam bem aqui na casa do Senhor, né? Abraço sem medo, viu? É bom. Abraçar é uma coisa boa demais. Amigos, eu quero que você entenda algumas coisas, só uns anúncios antes de entrarmos na mensagem. Você observou, talvez na chegada, que tinha um grupo ali fora, com uma mesa, fotografando vocês. Não se preocupe, eu já fiz um pedido para eles usarem um Photoshop. No meu caso, eles vão colocar bastante cabelo para ficar mais. Né? Tempo bom, né, Reginaldo? Era cabeludo. Só você lembra desse tempo, né? Mas a ideia qual é? É simples. Eu quero que você entenda uma preocupação do grupo, do ancianato dessa igreja. Tem um desejo muito forte em visitar vocês, juntamente com os pastores. Não sabemos quanto tempo vamos levar, mas a ideia é visitarmos todos. E a secretaria recebeu essa responsabilidade de tornar a nossa lista real, o mais próximo possível da realidade, para a gente saber exatamente onde estão os nossos membros, ou por que alguns deles não vêm mais à igreja. Hoje, para você ter uma ideia, a lista de membros da igreja chega próximo aos 2.000 membros. Mas eu não tenho 2.000 membros vindo ao sábado de manhã com a presença aqui no culto. Onde é que estão essas pessoas? Queremos encontrá-las, ajudá-las, orar por elas, nos colocar à disposição. Por isso, esse processo de recadastramento, de organização, que já vinha acontecendo desde o ano passado, e nossa intenção é chegarmos até o final do ano. É uma meta difícil, sei que para a turma da secretaria, chegarmos até o final do ano com a nossa secretaria mais próximo do real possível. E com esses nomes, provavelmente você vai ser visitado por algum líder desta igreja. E visitado para orar com você, estar de frente com as suas necessidades, estar no momento que você mais vai precisar da igreja ao teu lado. E para isso, essa função, esse trabalho não pode ficar somente nas costas do pastor. Essa semana mesmo fui convidado pela igreja para ir para Brasília. E meu telefone tocava constantemente lá, e de pessoas que, pastor, pode me visitar, pode vir aqui e tal. E a gente vai atender todos, acima até do possível, mas a ideia é multiplicarmos. E os anciãos estão desejosos de estar na sua casa. Eu tenho visitado desde o primeiro dia que eu pisei aqui nesse distrito. Todos os dias tenho visitado famílias, todos os dias. E tenho ouvido um clamor. E o clamor sempre é esse: pastor, é a primeira vez em anos que um líder ou um pastor vem até a minha casa.
E o meu sentimento, juntamente com os anciãos dessa igreja, é poder estar presente na sua vida. Estar lá presente no momento que você precisa. Então, quando você for chamado para tirar uma foto, vá sem medo, ok? Na verdade, para a gente é interessante, vai olhar o endereço de alguém, ver a foto, já sabe quem é que a gente vai conversar, isso ajuda. Mas isso vai ficar lá documentado na secretaria, documento da igreja não vai te expor nada, pode ficar tranquilo nesse sentido, tá certo? Então, não deixe passar por lá e tirar uma fotinha, capricha, dá um sorriso bem largo, né? E o resto o Photoshop faz por você, tá bom? Nós vamos hoje terminar um trabalho que começamos alguns sábados atrás, talvez alguns meses atrás, tivemos a ordenação das diaconisas aqui conosco. E nesse momento eu quero convidar o grupo do diaconato, tanto o diácono quanto diaconisas que não foram ordenados, eu quero convidá-los para vir aqui à frente, as diaconisas e os diáconos que não foram ordenados, para que estejam aqui para esse momento tão especial. Sueli vai estar me ajudando na orientação dessas mulheres. E a igreja cresceu. E é importante a gente ver agora essas mulheres sendo ordenadas para esse ministério tão importante. Pode vir aqui à frente. Esse é um momento muito especial. Eu vejo que a cada dia, essa é uma postura incrível. Pode chegar aqui, meu amigo, pode chegar aqui. Essa é uma postura, pode chegar aqui na frente, pode subir. E eu vou convidar o Rubens, o irmão Luiz, para de maneira especial para que nos ajude. Nós já tivemos um grande grupo aqui há uns 2 meses atrás. E esse grupo veio representando aqui as mulheres que até o ano passado não eram ordenadas, mas que trabalham tanto quanto os homens. Com a ordenação das mulheres hoje, elas podem desempenhar toda e qualquer tipo de função dentro da igreja que os diáconos já realizam. Elas estão sendo separadas para salvar pessoas. A imposição de mãos tem essa capacidade de separá-los para um dever, para uma função, para um ministério dentro da igreja. Vão receber porção dobrada do Espírito Santo para dignamente desempenhar esse papel. Eu quero usar aqui um texto com vocês, um texto maravilhoso. Na verdade, esse texto está no livro de 1 Pedro, o capítulo 2, o versículo 9. Ali o apóstolo Pedro diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com um objetivo, diz o texto, e Pedro deixa claro esse objetivo, diz assim: para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Esse vai ser o papel de vocês. Deus vai usar de maneira muito especial o ministério que vocês vão exercer dentro dessa igreja e fora dela, para que esta igreja seja edificada com mulheres e homens de oração, que foram separados não para ser melhores do que os outros, mas separados com deveres, com responsabilidades na presença de Deus. Zelar pela causa de Deus, zelar pela pregação do Evangelho, zelar pela igreja de Deus. E é exatamente por essa razão que hoje vocês estão aqui, escolhidos e votados por essa igreja, para que esse momento seja um momento especial de comunhão e de entrega total de suas vidas ao Senhor Jesus. Eu vou me ajoelhar com esse grupo, a igreja vai ficar assentado mesmo, e vamos agora, juntamente com os anciãos, impor as mãos sobre vocês, para que o Espírito Santo tome conta da vida e do lar de vocês. Vamos ajoelhar aqui? Senhor Deus,
Obrigado, porque esta igreja tem alegria de apresentar, Senhor, servos e servas, pessoas que estão aqui para servir a Jesus, com o coração tomado pela missão desta igreja, que é exatamente salvar o perdido, buscar, Senhor, aqueles que estão nas trevas e trazê-los para a maravilhosa luz. Eles estão aqui com o desejo de proclamar as virtudes de Cristo, através de suas palavras, através de suas ações, através da sua mente e do seu coração. Tome conta, Senhor, desses servos. Nesse momento, ao levantarmos as nossas mãos sobre eles, que o Teu Santo Espírito possa preencher as suas vidas e os seus corações. Que possam sair cheios do poder e da presença do Espírito Santo. Possam ser conduzidos por Ele. Possa ser um testemunho poderoso na igreja, no lar, na comunidade, onde quer que eles estejam. Que eles sejam, Senhor, a igreja, que represente a igreja, represente o nome de Cristo. Em quem eles tocarem, em quem eles abraçarem, em quem eles olharem, em quem eles, na verdade, conduzirem, cuidarem. Que seja a mão de Cristo, o olhar de Cristo, o abraço de Cristo, o poder de Cristo manifestado na vida dessas pessoas. Os separe, Senhor, para a Tua causa, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, que Deus use esse ministério para a sua causa, para o seu plano e para o seu sonho, para esta igreja aqui. Vocês fazem parte do sonho de Deus agora. E eu quero uma saudação da igreja, como um acolhimento, nesse momento, recebendo vocês como líderes dessa igreja, para desempenhar um papel muito bonito. Eu conto com vocês sempre. Nós vamos abraçar esse povo aqui, vocês vão nos dar esse momento, ok? Mas, na verdade, representaremos todo esse grupo que está aqui e que vai ter um carinho especial em oração pelo ministério de vocês. Nesses minutos, quero conversar um pouquinho contigo em cima desse texto que acabamos de ler. Tua Bíblia já está aberta, 1 Pedro capítulo 2, mas agora eu quero fazer uma leitura anterior, a partir do versículo 3 até o versículo 9. 1 Pedro capítulo 2, o versículo 3 até o versículo 9. A Bíblia diz assim: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegai-vos a ela, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo,
a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está nas Escrituras, diz Pedro: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Diz ele: e quem nela crer, não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Há muita confusão no papel do cristão na igreja. A maioria pensa que o pastor é dele cobrado a pregação do evangelho. O pastor, ele tem a função de estudar a Bíblia, tem a função de entender da Bíblia, da palavra de Deus, e tem a função de estar à frente, sozinho, na pregação do evangelho. Para a maioria dos crentes, daqueles que participam da igreja, a função deles é ser atendido para a igreja, ser atendido pela igreja. E sabe, quando você vai olhando esse aspecto importante, você vai buscando entender na palavra de Deus o que é de fato o sacerdócio de todos os crentes. O que é de fato isso? O que a Bíblia quer dizer com isso? Tem um instituto chamado Instituto Gallup, nos Estados Unidos. Uma pesquisa, eles concluíram o seguinte: que apenas 10% dos evangélicos são ativos em algum tipo de ministério na igreja. Apenas 10%. Enquanto que os 90% estão lá, muitas vezes frequente, presente, sentado nas igrejas, mas sem se envolver diretamente num ministério, ou se envolver com seus dons, a apresentação dos seus dons para servir a Deus. Apenas 10% exercem um ministério, um dom dentro da igreja. Mas essa mesma pesquisa descobriu o seguinte, que algumas igrejas têm trabalhado ativamente para que os seus membros entendam a importância do envolvimento direto na missão. E das 61% das igrejas que entenderam esse processo e começaram a trabalhar nessa direção, o número pulou de 10% para 71% dos membros envolvidos diretamente no ministério. Eu estou lhe apresentando isso por uma razão muito simples. No século XII, um camarada chamado Estevão Tournai, ele trouxe uma ideia, um conceito que permeou até hoje a igreja. O conceito dele era o conceito do laicos, ou em grego laos, quer dizer leigo, povo. Ele dizia que na igreja existia uma raça superior e uma raça inferior. Superior, os sacerdotes. Inferior, o povo, leigo. Ele criou uma ruptura no conceito da igreja. E essa ruptura tem tomado conta da nossa igreja até hoje. Por exemplo, em simples atos. Tem alguém doente? Diz o livro de Tiago. Chame o presbítero, ok? E ore por ele. Está tudo certo. Mas para algumas pessoas, elas avançam o texto bíblico e na sua concepção, no seu entendimento, somente a oração do pastor tem valor. Somente a oração do pastor pode causar algum milagre e transformar a vida da pessoa. E essa é uma visão de herança que recebemos lá do século XII e até hoje tem criado essa ruptura. E na Bíblia não foi assim. Ele dizia também o seguinte,
somente o sacerdote pode se aproximar de Deus. Somente um sacerdote pode fazer esse papel de intermediação, de intercessão por sua igreja. Essa raça inferior, os leigos, na verdade, precisam de um sacerdote para se aproximar de Deus. Mas eu quero que você entenda, em rápidas palavras hoje, qual é o plano de Deus para você. O que é que Deus espera desta igreja? Eu fico olhando para a igreja de Maringá, uma igreja grande, uma boa igreja, membros cultos, pessoas com capacidades, com dons. E eu fico pensando se de fato esta igreja, nesse lugar, nessa região central da cidade, será que ela de fato tem feito a diferença na vida das pessoas? Entender delas que aqui tem uma igreja adventista, eu já percebi. Todos sabem que a igreja adventista está aqui. Mas será que, se nós sairmos daqui e formos para algum outro lugar, faremos alguma diferença? Vão sentir falta de nós? Ou será que a visão que eles têm da igreja adventista é um povo muito bonito, que se veste muito bem e que todo sábado de manhã lota essas avenidas em volta com seus carros e entram na igreja? Qual é a visão que essa comunidade em volta de nós tem do ministério dessa igreja? Estamos agora trabalhando com uma nova cultura muito forte que está adentrando a nossa comunidade, que a gente chama do jovem ou do adulto, do novo perfil de ser humano pós-moderno. O pastor Kleber Gonçalves, que há pouco tempo esteve pregando aqui na nossa igreja, ao fazer uma palestra sobre essa visão desse grupo pós-moderno, ele diz assim: já estamos longe do pós-moderno, diz ele, já estamos no pós-moderno. As coisas mudam. Na modernidade, você abria a Bíblia e mostrava uma verdade. Nesse tempo em que estamos vivendo, a verdade é relativa. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha. O que eu penso é mais importante, o que eu acho é mais importante do que aquilo que você tem a me dizer. O que você tem a me dizer tem que ter sentido na minha vida, tem que ter propósito. Será que ainda estamos usando a mesma arcaica linguagem do passado, tentando atingir pessoas que pensam de forma completamente diferente? Eu quero devagarinho com vocês construir um desafio. E o desafio é o sacerdócio de todos os crentes. Vamos trabalhar nessa igreja para ir quebrando alguns paradigmas e devagarinho tirando essa ruptura, esse abismo que existe entre o clero, o sacerdócio e o leigo. Porque para a Bíblia, esse conceito não é o conceito que Deus tem. Vamos dar uma olhada na Bíblia? Números. Vá comigo no livro de Números. Livro de Números, capítulo 11. Números, capítulo 11. Você encontra uma história aqui no Antigo Testamento que vai nos ajudar a entender melhor esse ponto. No coração de Deus não importa se você é líder ou povo, não importa. Você foi criado para viver em comunhão com o Senhor. O sonho de Deus é que todos sejam cheios do Espírito Santo. Esse é o sonho de Deus. O plano original de Deus foi separar um povo de propriedade exclusiva sua, para que, não importando se são líderes ou povo comum, todos se relacionem intimamente com o Senhor e seja trabalhado, burilado por Ele, para pregar o Evangelho. Números 11, 24 ao versículo 29 diz assim: Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor. Ajuntou Moisés 70 homens dos anciãos do povo e o pôs ao redor da tenda. Então, diz a Bíblia, o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. E tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, diz a Bíblia, eles
profetizaram. Mas profetizaram somente nesse momento, diz a Bíblia. Mas depois, nunca mais. Agora vem a parte interessante. Porém, no arraial, ficaram 2 homens. Um se chamava Eldade e o outro Medade. Repousou sobre ele o Espírito também. Porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não foram à tenda, não estavam no meio dos 70. E também profetizaram no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, um dos 70, se levantou, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbo-lo. Porém Moisés lhe disse: tu tens ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhe desse o seu espírito. Quando você encontra essa história, você vê um contexto interessante. Moisés escolhe, coitado de Moisés. Ao clarear do dia, tinha gente para conversar com Moisés. Noite avançava, tinha gente conversando com Moisés. E Deus foi olhando tudo aquilo e mandou o conselho do seu sogro. Quem diz que sogro não dá bom conselho, né? Mandou o sogro, loucura, você vai morrer logo. Escolha homens. E Deus orientou Moisés para que fossem escolhidos 70 homens íntegros e que fossem convidados para ajudar nesse ministério. Por alguma razão que a Bíblia não dá muitas explicações, 70 homens foram escolhidos. E talvez numa lista inicial, lá estava Eldade e Medade. Mas esses nomes foram excluídos da lista. Talvez por nomes que Moisés e alguém mais, ou a comissão de Moisés, julgava ser melhor do que esses 2 nomes. 70 nomes foram escolhidos e colocados na presença do Senhor. Lá estava a nuvem. É interessante que desde lá do Éden até a história do povo de Israel, lá no deserto, a nuvem esteve presente em vários momentos. Por exemplo, a nuvem esteve presente com Noé, para fechar a porta da arca. Você abre o livro Patriarcas e você encontra a presença dessa nuvem lá. A nuvem esteve presente com Abraão. Quando Abraão subia com seu filho Isaque para o sacrifício no 3º dia, depois de ter clamado ao Senhor a resposta: Senhor, é tu mesmo que me manda matar o meu filho? A voz é de Deus, mas o mandado, a ordem não tem a ver com o plano de Deus. E Deus, em silêncio, enquanto Abraão subia com seu filho Isaque no 3º dia para o sacrifício nas cadeias de montanhas, a nuvem repousou sobre um monte que Abraão precisava sacrificar o seu filho. Era a presença de Deus. Ali diz o livro Patriarcas, Abraão teve um misto de certeza de que Deus estava respondendo a sua oração e de tristeza que ele deveria sim, de fato, era Deus que estava mandando sacrificar o seu filho. E agora, na presença dos 70 e da história e do povo de Israel, a nuvem acompanhava esse povo, a presença de Deus, e a coluna de fogo à noite, cuidando constantemente desse povo. Se a nuvem se levantava e andava, o povo desarmava suas tendas e novamente caminhava em direção que a nuvem ia levá-los. E era assim que acontecia na história do povo de Israel. 70 homens foram tomados pelo Espírito e profetizaram. Mas no meio desses 70 não estava Eldade e Medade. E no coração de Deus, não de Moisés, mas no coração de Deus, eles foram escolhidos. Eram homens tão íntegros como os que estavam lá nessa liderança, dessa comissão da igreja de Moisés. E no momento que o Espírito tomou os 70, tomou esses 2 lá no meio do arraial. E eles também profetizaram. O moço viu aquilo, saiu correndo e foi levar a notícia para Moisés. Disse: Moisés, não sei o que aconteceu, mas tem 2 lá profetizando também. Josué já se levantou. Soldado falou: deixa comigo, me permita, vou lá, dou uma boa surra nele, mostro que eles proíbam eles de fazerem isso. E eu imagino Moisés olhando para Josué, dizendo: Josué, Josué, você não está entendendo nada. Quem me dera, que frase, quem me dera, se todo o povo
profetizassem e todos fossem cheios do Espírito Santo. Amigo, esse é o plano de Deus para a igreja. Deus não tinha plano com o povo de Israel, fazendo essa diferença entre o sacerdote. Não. Deus tinha planos grandiosos para esse povo. Era um sacerdócio real. Era um povo todo, uma nação toda, de exclusiva propriedade de Deus, que seria o povo para intermediar a pregação do Evangelho nessa terra. Por causa dessa nação, muitos seriam abençoados. Onde eles fossem, Deus levaria a sua palavra, a sua verdade, a sua influência, a transformação, a bênção. Esse era o plano de Deus. Quem me dera se todos fossem cheios do Espírito Santo. Há umas 2 semanas atrás o Márcio me procurou. Não sei se o Márcio está aqui na igreja agora. O Márcio me apresentou um grupo especial dessa igreja, que todos os sábados à tarde eles saem, vão aos hospitais e visitam os leitos que são permitidos visitar. Vão lá orar com essas pessoas que nunca viram. Vão lá deixar algum tipo de material e literatura da igreja com essas pessoas. E vão se colocar à disposição como igreja para ajudá-los em qualquer de uma de suas necessidades. E ele me procurou e disse assim: pastor, encontrei uma mulher. E ela muito doente. Estava no hospital com uma situação até já assim, em fase avançada. E essa mulher pediu para sair, pediu para os médicos a autorização para sair do hospital, porque ela tem um filho com problema em casa. E ela dizia assim: pelo menos eu estou deitada, estou ali pertinho, estou cuidando. E enquanto eu fico no hospital, minha cabeça está lá e eu estou preocupada. E ela voltou para casa, mesmo não tendo condições para isso. Mas nesse encontro com o Márcio, lá no hospital, ela disse assim: eu sou conhecedora profunda da Igreja Adventista. Já estudei com a Rádio Novo Tempo aqui todos os estudos que eles ofereceram. Apocalipse, apareceu um estudo novo, eu estudo. Na verdade, eu me sinto uma adventista do 7º dia. Nunca recebi a visita de um pastor. Desejaria muito que o pastor viesse me visitar. E eu estava subindo para Brasília. Dei uma ligadinha para o pastor Júnior. Estava com a gente aqui no primeiro culto. Pastor, pode visitá-la? E ele foi lá. Semana foi 2 vezes. E sabe o que ele descobriu? Ele descobriu que a irmã Maria, se eu não me engano esse é o nome dela, tem algumas necessidades. Como ela é sozinha, a casa uma bagunça. O filho com alguns problemas, até problemas mentais, sem condição de ajudá-la. E ela deitadinha numa cama. E sabe o que ela pediu? Ela não pediu ajuda, não pediu alimento, não pediu nada disso. Ela disse assim: eu quero me batizar na Igreja Adventista do 7º dia. Não consigo andar, mas meu sonho é ser batizado lá na igreja, que eu tenha que ser carregado para isso. Quanto tempo de vida eu tenho? Não sei. Mas eu quero ser batizado na Igreja Adventista, eu quero fazer parte desse povo. Aí o Júnior veio e me disse assim: pastor, quão bom seria se a igreja abraçasse essa mulher. Se irmãos que estão me ouvindo agora pudessem pensar assim: peraí, a casa dela está uma bagunça? Então hoje à tarde nós vamos lá, nós vamos arregaçar as mangas e vamos deixar a casa daquela mulher. Mas não é só sábado à tarde, porque sábado à tarde não resolve o problema dela. Quem sabe na outra semana alguém diga assim: ó, eu posso não saber pregar, eu posso não saber cantar, talvez eu não tenha um dom específico, mas eu posso ir lá. Eu vou dizer para você, eu posso ir na casa dessa mulher 10 vezes, falar coisas lindas da Bíblia para ela, mas nada vai ser tão mais impactante do que você, dentro da casa dela, atendendo suas necessidades. Esse é o Espírito de Cristo.
Isso chama-se sacerdócio real. É entender que essa responsabilidade não é só do pastor. Essa responsabilidade é de todos nós. Entende? Entende? Quando eu olho para esse aspecto, eu fico olhando para a nossa igreja e vendo o tamanho, o potencial que essa igreja tem, a capacidade que tem. Se essas habilidades forem colocadas na mão do Senhor, algo extraordinário acontece. Pastor, só sei fazer um pão, mas um pão pode salvar alguém quando se torna um dom do Espírito Santo, de alguém que faz cheio do Espírito Santo, obedecendo à vontade de Deus. Pastor, eu sei fazer boas amizades. Ok, então se use dessa influência. E aqui dentro Deus vai preparar pessoas para fazer aquilo que você não faz. E nessa integração, nessa união de habilidades, algo extraordinário começa a acontecer na igreja. A igreja começa a fazer a diferença na sua comunidade. Ela começa a ter sentido para as pessoas que estão à sua volta. Ela começa a fazer falta. Se um dia ela deixar de estar aqui, fazer falta para aqueles que estão à sua volta. E essa responsabilidade não pode ser só do pastor, não pode ser só do ancião, não pode ser só das diaconisas que foram ordenadas. Essa responsabilidade tem que ser de todos nós. Ontem à noite, a igreja teve uma vigília. Alguns acompanharam, outros eu vi que estavam assistindo pela internet. Aproximadamente, eu vou chutar um número que eu não tenho certeza, mas aproximadamente umas 100 pessoas estavam lá. Eu não estava lá. E no final, o coral, às 10 horas, 10 e pouco, se uniu a esse grupo. E foi lá na praça, cantar 10 horas da noite. E distribuir bebidas quentes para qualquer pessoa que estivesse lá, mendigo, deitado na rua, se fez presente lá. Amigo, isso é sacerdócio de todos os crentes. É o entendimento que eu posso fazer alguma coisa. Não importa quão pequeno seja, eu posso fazer alguma coisa. Eu posso transformar a vida de alguém com uma pequena postura, uma pequena atitude. Para eu não mentir sozinho, tem aqui alunos que vão lembrar disso. Eu era professor em Londrina. Se eu não me engano foi no ano 2000. E a aula de ensino religioso, os alunos foram construindo uma ideia e surgiu a gente chamou de Projeto Team 2000. Foi feito camisetas, todo aquele negócio. E cada grupo de alunos se organizou com 4, 5, 6 alunos, talvez 10 no máximo. E eles saíram para projetar alguma atividade social que eles poderiam fazer, alguma atividade comunitária. E saiu muitas ideias. Saiu lá, os meninos da bike. Eles montavam numa bicicleta, com um violãozinho nas costas, alguma coisa. Iam lá, 5, 6 garotos, pediam licença num orfanato. E iam lá conversar com os garotos da idade deles. Passar uma tarde com esses meninos, tocando violão, trocando conversa e se fazendo presente. Um grupo que me chamou a atenção, chamava-se Assassinos da Fome. Esse era o nome deles, né? Assassinos da Fome. Essa turma se reunia com os pais. Eles, na verdade, contagiaram os pais. E eles faziam sopa, colocavam nos carros com pão francês e ficavam andando 3, 4 horas à noite no inverno, no mês de junho, julho, procurando pessoas deitadas em cantos de rua para servir um prato de sopa e dar um pão, estar ali perto e dizer, nós somos alunos do colégio adventista. E eles vinham contando história, fotografando e dizendo da experiência que eles tinham com esse tipo de trabalho. Garotos de 5ª série, 6ª série. Hoje já não é mais isso. Hoje é 6º ano, 7º ano e assim por diante. A PAI, fomos a PAI com um grupo de 6ª série, todinha. Passamos lá uma manhã e uma tarde, todinho, trabalhando com aquele povo. Que experiência ver aqueles garotos. Alguns deles me davam um trabalho danado na sala, lá no estudo, na aula de religião, abraçadinho com aquelas crianças, babando em suas costas, muitas vezes batendo, sem qualquer tipo de movimento conexo, sem falar uma palavra sequer, mas demonstrando claramente a alegria daquela visita, daquele povo, daquela festa que aqueles meninos faziam ali.
Isso é sacerdócio de todos os crentes. Quão bom seria se toda a igreja fosse cheia do Espírito Santo e Deus tomasse esta igreja para fazer uma obra marcante aqui nessa comunidade, para que o Evangelho seja pregado. Eu quero terminar com mais um texto, quero convidá-lo para ver esse texto comigo. Na verdade, esse texto me chama a atenção. Êxodo 31. Quero que você entenda isso. Êxodo 31. Veja o que a Bíblia diz sobre um homem. Êxodo capítulo 31. Capítulo 31, versículo 1 a 3. Êxodo capítulo 31, versículo 1 a 3. Estou encerrando. A Bíblia diz assim: disse mais o Senhor, versículo 1: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E agora vem uma frase fantástica da Bíblia: e o enchi do quê? Eis um homem cheio do Espírito Santo. Agora, o que me chama a atenção nesse texto é que, em primeiro momento, esse é o primeiro texto que fala na Bíblia de alguém que estava cheio do Espírito Santo. É aqui. Esse é o primeiro texto. E apesar de ser o primeiro texto, ele é um texto que fala o seguinte: quem que ele encheu do Espírito Santo, de habilidade, de inteligência, de conhecimento, de todo o artifício? Quem foi que ele encheu? Não era um pastor, não era um sacerdote. Talvez uma linguagem hoje era um eletricista, era um homem comum, trabalhador comum, um membro comum. Não foi o pastor tomado pelo Espírito Santo, foi um homem do povo. E agora ele tinha habilidades para mexer com ouro na construção do templo, e o Espírito Santo veio e tomou conta dele. Amanhã nós provavelmente teremos um batismo aqui. Semana que vem nós teremos outro batismo na igreja. Dia 30 teremos uma linda festa batismal também. Várias pessoas estarão nesse dia selando sua vida com Jesus. Abre um parêntese rápido. Se você jovem está aqui, não foi ainda no EJC, eu vou dizer uma coisa para você. E só o que eu posso te dizer: é bom demais. É muito bom. Aliás, se por esses dias ou por esses meses você receber um convite para participar, não deixe de participar. Pode conversar com qualquer jovem que foi e você vai ver o quanto isso foi marcante em sua vida. O que acontece lá? Não sei. Que nem maçonaria, tudo quietinho, ok? Fechadinho. Mas se você for, você vai gostar muito. E é interessante que depois desse programa, você vai ver dia 30 aqui, pelo menos uns 6 jovens, que já frequentam essa igreja há algum tempo, com a decisão firme de servir a Jesus, entendendo o sacerdócio real, entendendo que essa missão não é do pastor, essa missão é de todos nós. Pastor, mas ninguém pôs a mão sobre mim. Bem, é porque você não parou para pensar. Porque o dia que você subiu lá naquele tanque batismal, você foi batizado para o perdão dos seus pecados. Mas em algum momento o pastor levantou a sua mão e colocou sobre você uma bênção especial, que é a missão. É a missão. Como ministro do Evangelho, conforme aquilo que Jesus pediu lá em Mateus capítulo 28. Eu os batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diz o livro de Romanos que você levanta de lá sendo batizado nas águas e recebendo o Espírito Santo, que traz tranquilidade, refrigério e paz na sua vida. Ele se torna um poder, uma pessoa, um Deus ao teu lado, constantemente habitando em você, para fazer você ser vitorioso em tudo. E o mais importante, exercer o sacerdócio real. Sabe o que aconteceu com o povo de Israel? 40 dias depois desses 70 homens, Moisés convida o povo. Recebe a lei. E depois de ter recebido a lei, esse povo fez um compromisso com o Senhor. O que o Senhor falar, nós vamos fazer. Faremos exatamente como o Senhor nos pede.
Na beira do Monte Sinai, a mesma coisa. Monte Sinai, a mesma coisa. Moisés sobe o monte e vai falar com Deus, agora colocar na pedra aquilo que ele havia tratado com o povo lá embaixo. E nos 40 dias que Moisés ficou lá, o povo esqueceu. Pressionaram Arão, construíram um bezerro e fizeram coisas hediondas, absurdas, que o desejo de Deus era destruir aquele povo. Deus disse para Moisés: desce, porque o povo está lá. Moisés desceu, depois de estar na presença de Deus durante 40 dias, e ele ficou abismado com as orgias, com a licenciosidade, com aquilo que ele viu lá, de um povo que acabara de fazer uma aliança com Deus 40 dias atrás. Ele desmontou o bezerro, tornou pó, misturou num líquido, fez todo mundo beber, e no final fez um censo. E no censo diz assim: aqueles que não adoraram, vêm para cá, e aqueles que adoraram, vêm para cá. E quando o censo estava sendo realizado, Moisés descobriu algo, que lá havia uma tribo, apenas uma tribo, que não havia dobrado o seu joelho na frente do bezerro. Qual era a tribo? E aí, por ordem de Deus, o sacerdócio de todos os santos foi para a tribo de Levi. Porque Deus não poderia aceitar um grupo que vivia desobedientemente longe da presença do Senhor. Mas aí veio Jesus. Quando ele cresceu, o Espírito Santo tomou Jesus em Mateus capítulo 4 e levou para estar no deserto 40 dias. Mas Jesus venceu o deserto. Ele saiu de lá como o povo de Israel para entrar na terra de Canaã. Ele passou pelo Jordão e foi batizado. 3 anos depois, ele morreu na cruz. 3 anos e meio depois, ele morreu numa cruz. E no momento da sua morte, Mateus capítulo 27, o véu do santuário terrestre rasgou de cima para baixo. E a partir daquele momento, ele novamente devolveu à sua igreja o sacerdócio real. E agora, por causa de Jesus, podemos nos achegar confiadamente ao trono da graça, para de lá obter misericórdia e socorro em tempo oportuno. Ao sair daqui, quer você participar desse sacerdócio real? Quer você pensar o que pode ser feito para que pessoas sejam salvas com a sua influência, com as habilidades que você tenha, por pequenas e menores que sejam, na mão do Senhor se torna um poder tremendo para salvar gente? Quantos querem ter um sacerdócio? Eu quero orar por você. Quero convidá-lo para ficar em pé agora. Nós vamos conversar com o Senhor. Pedir a Ele que tome conta de nossa vida e tenhamos condição de viver o sacerdócio real. Vá para casa pensando o que você pode fazer. Talvez Deus vai convidá-lo para fazer algo que a igreja não tem. Deus vai mostrar um dom, uma apreciação de algo que você gosta de fazer. Coloque isso nas mãos de Deus e se prepare para ver grandiosas coisas, grandes bênçãos, tanto na sua vida como na casa de Deus. Oremos. Senhor Deus, queremos apenas ser instrumentos nas tuas mãos. Para isso, Senhor, entendemos que estar cheio do Espírito Santo é a grande diferença. Podemos até assumir uma responsabilidade, um trabalho. No nosso coração ter a preocupação de uma mudança. Mas por favor, Senhor, nos banhe com o batismo da angústia que o Espírito Santo causa no nosso coração, para transformar a nossa vida completamente na presença do Senhor e buscar o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo todos os dias em nossa vida. Tome conta dessa igreja, Senhor. Cada palavra que eles disserem lá fora, que não seja as suas palavras, mas seja a palavra do Senhor que o Espírito Santo colocou em suas bocas. Cada abraço que eles derem lá fora, que não sejam os seus próprios abraços, mas seja o abraço do Senhor acolhendo essas pessoas e passando a elas, Senhor, a felicidade da salvação e da esperança em Cristo Jesus. Cada pessoa, Senhor, que entrarmos em contato com o nosso olhar, que não seja o nosso simples olhar, mas seja o olhar de Cristo Jesus para conduzi-las
a salvação, a eternidade, a maravilhosa luz. Por favor, Senhor, tome conta dessa igreja. Coloque sobre ela a responsabilidade do sacerdócio real. Que não haja diferença entre o pastor e as suas ovelhas. O pastor e os membros. Todos sejamos uma igreja só. No céu teremos apenas um pastor. E esse pastor vai ser Jesus. Por favor, cuide desta igreja. Que ela possa cumprir a sua missão aqui. Leve-os para casa com a tua graça e com a tua unção. Em nome de Jesus. Amém.